nono ano. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início ao cronograma 1 do quarto bimestre. Nós vamos tratar sobre os presidentes que governaram o Brasil no período de 1945 a 1964. Como são muitos presidentes, um conteúdo mais extenso, eu vou dividir em duas partes. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra, governo do Getúlio Vargas e governo do Juscelino Kubitschek. E na nossa próxima aula, semana que vem, nós conversamos sobre o presidente João Goulart e sobre o presidente Jânio Quadros. Tudo bem? Bom, pessoal, depois que o Getúlio Vargas renunciou ao governo em 1945, o que aconteceu? É a partir daí que nós vamos ver. Aconteceram eleições e o Dutra foi o primeiro presidente do Brasil eleito com voto direto e secreto, tá? Logo que ele assumiu o governo, ele criou a Constituição de 1946, que foi uma Constituição bem elaborada, que garantia liberdade de expressão, garantia a independência dos três poderes, dava autonomia para os estados e para os municípios, então era bem democrática, tá? Ele tentou também realizar investimentos em saúde, alimentação e educação, criando o Plano SALT, mas não deu muito certo como ele gostaria. E assim se passou o governo do Eurico Gaspar Dutra sem grandes altos e baixos. E aí, de repente, terminou o governo dele, ocorreram eleições e vejam quem voltou, Getúlio Vargas voltou ao poder e dessa vez eleito pelo povo. E aí vem a grande pergunta, por que Getúlio Vargas, depois de governar 15 anos seguidos, por que o povo votou para que ele voltasse novamente? A resposta é a seguinte, pessoal, é porque Getúlio Vargas era um presidente populista, paternalista. O que isso significa? Que ele era um presidente que realizava medidas, que criava leis, que criava coisas que agradavam o povo, tá? Então ele era um presidente que adotava medidas que eram sempre boas para a maioria da população. Dessa forma, a população se sentia satisfeita e votava nele. Então, foi isso que aconteceu. O povo gostava do governo do Getúlio Vargas, tá? A população, que eu digo, a maioria das pessoas, os trabalhadores, tá? Bom, e ele seguiu, então, esse segundo governo dele da mesma forma que o primeiro, seguindo essa mesma estratégia. O que ele fez, tá? Uma coisa muito importante que ele criou e que a gente tem que realmente valorizar foi que em 1953 ele criou a Petrobras, pessoal. Isso mesmo, a Petrobras, que existe ainda hoje, foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1953, para que o Brasil tivesse monopólio da extração e do refino do petróleo no país. Então foi uma empresa estatal criada num momento muito importante, uma empresa que se mantém até hoje como uma das mais importantes do país. Tá? Além disso, ele continuou com a política populista dele. Então, o ministro do Trabalho do Getúlio Vargas deu aumento de 100% no salário mínimo. O povo achou isso ótimo, o povo adorou. Só que o povo adorou, mas os inimigos políticos do Getúlio Vargas não gostaram nada. Então, o que aconteceu? Ele foi criando cada vez mais inimigos na política. Apoio do povo, porém, inimigos na política. E um desses inimigos chamava-se Carlos Lacerda, pessoal. Ele era um político, era um jornalista que fazia sempre graves críticas ao presidente. E aconteceu uma situação, muito desagradável, que foi o atentado da Rua Toneleiro. O que foi isso? Foi um incidente no qual houve uma tentativa de assassinato a esse Carlos Lacerda. Ele não aconteceu nada com ele, porém foi morto um segurança dele. E aí, então, o Carlos Lacerda, assim que aconteceu a situação, ele já começou a acusar Getúlio Vargas, dizer que Getúlio Vargas era mandante do crime e tudo mais. Começaram as investigações e as investigações apontaram para o envolvimento de uma pessoa que trabalhava na guarda pessoal do Getúlio Vargas, que era o Gregório Fortunato. Resultado da história, aumentaram as pressões, para que Getúlio Vargas fosse preso, para que ele renunciasse ao poder e tudo mais. Pessoal, Getúlio Vargas estava ou não envolvido nessa tentativa de assassinato? Nós não sabemos até hoje, tá? Pode ser que ele realmente tenha sido mandante ou pode ser que ele realmente não sabia de nada, pode ser que esse segurança dele agiu por conta própria, pode ser que um dos filhos dele ou algum parente próximo ou algum apoiador dele tenha encomendado o crime, mas assim, não existe nenhuma prova de que ele próprio esteja diretamente envolvido. Porém, a coisa virou a maior confusão, as pressões aumentaram e começou a se planejar um golpe militar para ser aplicado em cima do Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, que era
bastante esperto, percebeu essa situação e ele decidiu adotar uma medida muito drástica para impedir que ele fosse preso e que esse golpe acontecesse. Ele simplesmente se retirou no seu quarto no dia 24 de agosto de 1954 e ele cometeu suicídio. Ele deu um tiro no próprio coração. Antes disso, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro. Essa carta foi encontrada pela filha dele e não foi por acaso que ele escreveu essa carta, porque quando as notícias chegaram, né, para o povo, para a mídia e tudo mais, o povo ficou extremamente revoltado com a morte do Getúlio Vargas, porque o povo adorava o presidente. E aí o povo saiu nas ruas, o povo ficou totalmente contra os inimigos políticos do Getúlio. O Carlos Lacerda, para vocês terem uma ideia, teve que se retirar do país. Ele e outras pessoas tiveram que ir embora por um tempo do Brasil, porque as pessoas ficaram muito revoltadas com eles, né? Então o povo brasileiro ficou do lado do presidente e sentiu muito a morte do presidente. As pessoas queriam acompanhar o velório, as pessoas saíram na rua se manifestar. Resultado: muitos historiadores e pesquisadores dizem que a morte do Getúlio Vargas foi um golpe de mestre, foi uma coisa planejada e que deu muito certo. Por quê? Porque com a população revoltada com a morte do presidente, ninguém teria condições de dar um golpe e tomar o poder no Brasil. Então os militares e os inimigos políticos do Getúlio Vargas tiveram que parar, tiveram que se retirar e desistir do golpe, porque o povo brasileiro jamais aceitaria um golpe, né, depois da morte do presidente. Então, ele conseguiu adiar, né? O golpe que foi aplicado em 1964 provavelmente teria sido aplicado 10 anos antes, né, no governo dele. E ele, cometendo suicídio, conseguiu evitar que isso acontecesse. Eu trago aqui para vocês, aqui embaixo, eu quero que vocês leiam, porque é muito interessante, um trecho da carta. A carta que ele deixou antes de cometer suicídio. E tem uma frase aqui no final que ficou muito conhecida e que eu acho muito bonita. Ele escreve assim: eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. E saiu da vida para entrar na história. Realmente, pessoal, ele saiu da vida para entrar na história, tanto que nós estamos aqui falando sobre ele, sobre a atitude dele hoje, tantos anos depois, certo? Pessoal, e aí vem algumas atividades, então, que eu quero que vocês resolvam, tá? E aí, depois dessas atividades, vem o Juscelino Kubitschek, pessoal. Então, depois da morte do Getúlio Vargas, né, manteve-se a democracia, né, porque não tinha clima para um golpe, e o próximo presidente eleito foi Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, desde a campanha dele, ele tinha um slogan que ele dizia: 50 anos em 5. O que era isso? Ele prometia 50 anos de desenvolvimento em apenas 5 de governo. E ele prometeu várias coisas. Ele dizia, a política dele era chamada de política desenvolvimentista. Então, o que ele dizia? Ele dizia que ele ia desenvolver o Brasil, industrializar o Brasil, que ele ia investir em indústrias de bens de consumo duráveis e deixar o país mais moderno. E ele fez isso. Realmente ele fez, pessoal. Ele trouxe para cá muitas indústrias, principalmente indústrias automobilísticas e indústrias que produziam eletrodomésticos, tá? Ele tinha um plano chamado Plano de Metas, e uma dessas metas era transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro, que era até então no Rio de Janeiro. Ele queria transferir mais para o interior do Brasil. Foi aí que teve a construção de Brasília. Então, a construção de Brasília ocorreu durante o governo de Juscelino Kubitschek, porque a ideia era colocar a capital num local mais no centro do Brasil, mais protegido, né? E aí foi uma coisa assim muito grandiosa. Foram contratados 2 arquitetos muito inovadores, o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. Foi feito um projeto gigantesco, moderno, caríssimo. Foram contratados muitos e muitos e muitos operários e pessoas e pedreiros e tudo mais para a construção de Brasília. E aí então, pessoal, para vocês terem uma ideia, foi construída uma capital inteira em apenas 41 meses. Então foi assim um tempo recorde e um gasto recorde também, que a gente já vai falar sobre isso. Bom, aí fica uma discussão muito grande, né, sobre o governo de Juscelino Kubitschek, né? Por quê? Porque ele tem pontos positivos e ele tem pontos negativos, é isso que a gente vai analisar agora. Quais são os pontos positivos desse presidente? Que ele trouxe muitas empresas para o Brasil, muitos produtos que até então eram importados passaram a ser produzidos aqui, então as pessoas passaram a ter acesso a comprar coisas que até então não tinha aqui para comprar. Foram produzidos muitos carros, televisores, batedeiras, sabe? Essas liquidificadoras, essas coisas passaram a ser produzidas no Brasil. O preço baixou, então as pessoas puderam comprar.
Além disso, pessoal, ele desenvolveu as indústrias, construiu e transferiu a capital que ele havia prometido. Ele abriu várias estradas, né, interligando vários lugares e facilitando o deslocamento rodoviário. Então, tudo isso é ponto positivo. Agora, quais são os principais pontos negativos? Primeiro, ele não investiu igualmente em todas as regiões do Brasil, né? Então, assim, a região sudeste foi a mais favorecida, tá? Então, ele não investiu em todos os lugares igualmente. E o problema mais grave de todos, pessoal, ele gerou muita dívida externa, ele fez muitos empréstimos para poder realizar todas essas coisas, né? E aí o que aconteceu? Quando o governo dele terminou, a situação econômica do Brasil era muito ruim, porque nós tínhamos uma dívida externa gigantesca. Por conta dessa dívida externa, a inflação aumentou, com a inflação aumentando, o preço dos produtos, do custo de vida subiu muito. Então, quando ele deixou o governo, a gente tem que fazer uma reflexão. Ele realizou várias coisas, porém, para realizar essas coisas, ele deixou uma dívida gigantesca, ele fez muitos empréstimos, e isso dificultou muito a situação do presidente que veio a seguir e do povo brasileiro, tá? Então, a gente tem e além dos envolvimentos, né, de várias denúncias de corrupção e tal, que ele sofreu no governo dele. Certo, pessoal? E aí vem, então, as atividades aqui em seguida, ó. Então, vocês vão realizar até o exercício 4 e na semana que vem, então, eu continuo a partir do Jânio Quadros. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima semana.